Irmãos, nós temos um costume muito antigo. E esse costume, ele é celebrado há milênios, que é o costume que nós chamamos de Seudat Hadon, ou a ceia do Senhor. O que eu queria ministrar para você hoje, até inaugurando aí a transmissão da Seudat, para quem está nos assistindo através da BN, é um assunto que traz esclarecimento sobre isso aqui que nós fazemos, que você tem feito a Deus, chamada ceia do Senhor. Eu quero trazer mais luz, quero trazer mais entendimento a este ato, que é na verdade fonte de bênção, veja só você, e de saúde para a sua vida. Fonte de bênção e saúde para a sua vida. Eu quero discorrer com você nesta noite, de maneira breve, não serei extenso, não tenho nem projeção aqui preparada. Eu quero que você entenda a importância de celebrar a Seudat, a ceia do Senhor. Quero que você entenda de onde veio essa tradição, de onde veio esse costume, quando ele surgiu, como ele é feito, como ele era feito lá atrás, e como deve ser feito nos dias de hoje. Bem, a palavra que meu pai mencionou aqui, Eucaristia, como isso é conhecido em grego, Eucaristia. Eucaristia significa agradecimento, ação de graça. E a Eucaristia no grego é um ato que nós lemos a respeito dele no Novo Testamento, onde Yeshua, celebrando um jantar de Pêssar, de Páscoa, fazendo um ceder, um jantar especial de Páscoa, como o judeu faz, Yeshua aproveitou-se daquele momento e realizou, num momento específico da celebração, um kiddush. Kiddush é o termo hebraico de Eucaristia. Eucaristia é uma tradução de kiddush. Kiddush não é só santificação. Kiddush significa consagração e também agradecimento. O kiddush é um ato que o judeu faz, que o povo de Israel faz, quando inicia-se qualquer tipo de festividade. Qualquer tipo de festividade no judaísmo, inicia-se essa festividade com o kiddush. O que é o kiddush? A bênção e a ingestão do vinho, e a bênção e a ingestão de pão. Mas não é um comer qualquer, não é um comer para saciar a fome. O kiddush é um comer litúrgico, cerimonial, simbólico. Não é uma refeição. Geralmente o kiddush no judaísmo abre uma refeição. Ele é a primeira coisa que nós fazemos antes de termos a refeição. Mas ele não é uma refeição. Ele é um comer simbólico. E vamos ver de onde surgiu essa tradição de celebrar a Deus com pão e vinho. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 14, nós temos um evento muito misterioso, que é o encontro de Abraão, já tendo recebido de Deus o seu chamado, já tendo chegado ali na região de Canaã. Abraão encontra-se com uma figura chamada o quê?
Hã? Matusalém? Não. Melquisedeque. Matusalém já... Apesar de ter vivido muito, né, mas ele não estava nessa época mais. Pessoal, Malquitzedek, em hebraico. Melquisedeque. Esse Melquisedeque é mostrado aqui em Gênesis, no capítulo 14, que ele era rei de uma cidade. Qual era a cidade que ele era rei? Shalem. Shalem. Shalu, parece com Shalom? Shalem? Claro que parece. É a mesma palavra. Significa plenitude. Rei da plenitude. Pode ser também uma cidade, um reino. Eu acredito que até foi também um reino. Talvez a futura Jerusalém. Claro? Esse indivíduo Malquisedeque, que não é um nome, Malquisedeque não é um nome. Malquisedeque é um título. A Torá explica que ele era o quê? Porque ele era uma figura importante, porque ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. El Elyon. Não é o tema da pregação de hoje, mas será o tema do próximo sábado à noite, no qual eu ministrar. Nós falaremos aqui de Melquisedeque. O tema da pregação será a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque é um título de nobreza de representantes de Deus na terra. E esse sujeito que Abraão encontrou, provavelmente foi o último dessa linhagem de representantes de Deus na terra, que a linhagem dele começava lá em Sete. Desde Sete, Deus escolhe homens, separa uma linhagem santa, e esses homens eram representantes, a missão deles era o quê? Ensinar a lei de Deus para a humanidade. Como é que Noé conhecia a lei de Deus? Noé conhecia a Torá. Noé sabia o que era animal puro e o que era animal impuro. Noé sabia que ele tinha que construir um altar para adorar a Deus. Como que quem ensinou isso para ele? Quando Deus está falando para Isaac, e Deus fala com Isaac assim: olha, eu vou te abençoar porque o seu pai Abraão foi fiel às minhas Toratot, as minhas leis. Torá. Como é que Abraão já sabia a Torá? Se a Torá só foi dada lá no Monte Sinai 500 anos depois. Não, ela já existia antes dela ser materializada nas tábuas. Ela já existia. E essa linhagem escolhida, santa, era responsável por falar de Deus para a humanidade. Melquisedeque provavelmente é o último dessa linhagem. Porque depois o chamado passa para quem? Para Abraão. A responsabilidade daquela linhagem é passada para quem? Para Abraão. É isso que trata do capítulo 14 aqui, o que eu quero falar com você. Não é o tema de hoje, mas tem a ver com a ceia. Verso 18 do capítulo 14 de Bereshit, Gênesis. Melquisedeque, rei de Shalem, trouxe pão e vinho, veja só. Ele trouxe pão e vinho e comeu junto com quem? Com Abraão. Ele fez um ato cerimonial com Abraão. O que significou esse ato? A gente vai ver na próxima ministração minha. Ele transferiu o chamado da sua linhagem, desde Sete, para quem? Os descendentes de Abraão. Agora o judeu teria a responsabilidade que os descendentes de Sete tinham. Representantes de Deus na terra, ou como a Bíblia os chama, filhos de Deus. Bnei Elohim. Lembra lá Noé? E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram são esses homens. Não tem nada de anjo não. O filho de Deus era essa linhagem de Melquisedeque. Mas enfim, esse homem encontra aqui Abraão, entendeu? E ele abençoa Abraão, ou seja, ele estava na posição de autoridade, não estava? Ele abençoou Abraão. Passou para Abraão. O que é a bênção? Transferência de poder, de autoridade. Ele transfere para Abraão, aquilo que eu expliquei para vocês aqui brevemente, comendo pão e vinho com Abraão. Não foi uma refeição, pessoal. Foi aqui listado
um kiddush, um comer cerimonial. Pessoal, a comida, o ato de comer é muito mais do que se alimentar. O ato de comer pode ser uma fonte de bênção para a sua vida ou uma fonte de maldição para a sua vida. Não estou falando de nutrientes de alimentos. Estou falando do simbolismo que você atribui à comida. É disso que eu quero falar. É daí que vem a ceia. Melquisedeque entrega a Abraão essa bênção, come com Abraão pão e vinho, veja aí o pão e vinho, sempre os mesmos elementos, pão e vinho. Deu essa bênção maravilhosa aqui para Abraão, e o que o Abraão fez em troca? Ele, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, ele deu o que para Melquisedeque? O dízimo das suas posses, que era muita coisa. O dízimo daquilo que ele possuía, ele deu para Melquisedeque, sacerdote. Então aqui nós temos uma primeira amostra do que seria a ceia mais tarde. Aqui é um primeiro exemplo. Comeu pão e vinho junto com Abraão na presença de Deus. Abra agora a sua Bíblia em Êxodo 18. Aqui é um outro evento também enigmático. Itró, é o Jetro, sogro de Moisés, ele era sacerdote de Midian. Midian era uma nação pagã. O sujeito era sacerdote de Midian, era pagão. Mas a filha dele se casa com quem? Com um hebreu chamado Moshe. Sujeito que apareceu lá de um dia para o outro, com vestes reais, dizendo que não queria voltar nunca mais de onde veio. O sogro recolheu, deu-lhe trabalho, e ele acabou casando com uma das filhas desse moço, Jetro, que já era uma pessoa conhecida na região, e Deus acaba chamando de novo esse Moshe, Moisés, e o Jetro testemunha todo o evento do Êxodo. Moisés havia deixado Zípora para trás, para executar o serviço lá do Êxodo. Quando ele já está no deserto a caminho, quem vai encontrar com ele, com a mulher e os meninos? Jetro. E nesse momento, Jetro, ele tem uma, como eles dizem, né? Ele tem uma experiência com Deus verdadeiro. Ele viu através de Moisés que há um só Deus e é o Deus de Moisés. Então ele rejeita a sua crença, a sua fé antiga, e passa a adentra a fé dos hebreus, a fé num único Deus, no Deus de Abraão, Isaque, Israel e Jacó. Nesse momento que Jetro está ali reivindicando a sua entrada no povo de Deus e rejeitando o seu passado como sacerdote midianita, o que acontece? Veja aqui. Olha só. Êxodo 18, verso 8. Vamos ver o 7. Saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro. Ah, que engraçado. Já viu no hebraico como é que é isso aqui? Indagar pelo bem-estar é perguntar como vai a sua paz. Por isso que hoje no hebraico, desde essa época, quando você quer perguntar para uma pessoa como ela vai, você diz o que em hebraico? Como vai a sua paz? Mashlomcha para homem ou mashlomer para mulher. Como vai a sua paz? Vem daqui, vem dessa expressão aqui. Tá? Fica até hoje. Você vê como é que Deus preserva as coisas, né? Até hoje é assim que se cumprimenta em hebraico. Mashlomcha, mashlomer. Perguntam um ao outro, mashlomcha, e encontram-se na tenda. Aí Moisés contou para o seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Ele testemunhou para o Jetro. Alegrou-se Jetro de todo o bem que Adonai fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, olha aí,
Bendito seja Adonai, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Agora, para aí, olha para mim. O que aconteceu com Jetro? Ele se converteu ao Deus de Israel. E agora? O que Arão... Arão era o quê, hein? Ele já era sacerdote, ele tinha autoridade, assim como Melquisedeque não tinha. O que Arão faz com os líderes de Israel? Para receber o Jetro. Então veio Arão, verso 12 do capítulo 18 de Êxodo, e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Adonai. Então não foi um banquete. Vou fazer uma festa para você aqui, que agora você é um dos ossos. Não. Foi um comer cerimonial. Um comer cerimonial diante de Deus. O que é esse comer cerimonial? Pessoal, desde os dias antigos, havia um princípio no mundo. Isso não foi Israel que inaugurou isso, não. Isso já existia em várias nações pagãs. O conceito é o seguinte: a divindade habita na matéria. Assim que eles pensavam. A divindade pode habitar também na matéria. Então, qual era o conceito desses povos antigos? Se eu tenho um Deus qualquer, e eu ofereço a esse Deus um alimento, e eu bendigo a esse Deus oferecendo esse alimento, e eu consagro esse alimento a esse meu Deus, ele está consagrado a este Deus. Qual é a noção da coisa? A essência daquele Deus passa a entrar aonde? No alimento. O alimento Deus não vai comer o alimento, vai? Não. O Deus, estou falando qualquer Deus. A entidade não come o que você apresentar para ela, mas ela está o quê? Quando você consagra alguma coisa a ela, ela já está presente naquilo que você consagrou. Isso é uma lei espiritual. Isso acontece com as coisas de Deus e com o outro lado também. Vocês já devem estar clicando na cabeça de vocês o que eu estou querendo dizer. Então, quando você oferece ali a Deus isso aqui, não é para Deus comer, é para que Deus o quê? Se mostre ali naquele negócio, naquele alimento, naquele sacrifício. Depois você faz o quê? Aí que entra o comer cerimonial. O que é o comer cerimonial? Depois que você consagrou, bendisse ao seu Deus, consagrou um determinado alimento, você vai e faz o que diante desse Deus? Come o alimento. O que isso simboliza? O que é o simbolismo disso? Para que eles faziam isso lá atrás? Eles estão internalizando a sua divindade. Aquilo que eu creio está indo para dentro de mim através desse alimento. Essa é a lei. Por que existia? Olha que interessante. Já era um conceito já no mundo antigo. O povo de Israel, Deus trata de maneira similar. Deus trata... Para que o templo? Os sacrifícios que eram oferecidos lá. Com exceção da vaca vermelha, o que se fazia, e do bode expiatório, do Yom Kippur, o que se fazia com o animal que você ia lá no templo oferecer, se você vivesse nos dias do templo? Você ia lá com um cordeiro, né? Ou com um novilho, ou com pomba, sei lá. Você ia lá para uma oferta de ação de graça a Deus. Aí você oferecia lá, chegava o sacerdote, recebia, pegava o seu animal, degolava, né, o sangue saía, era ali consagrado e tal. A carne ia para onde? Para o altar tinha uma grelha.
Era grelha mesmo, era churrasco, pessoal. Era grelha mesmo. O Talmud fala que havia uma grelha em cima do altar. A carne ficava lá. E depois, torrava, virava carvão, ele jogava fora? Não. Assim que tivesse no ponto, o sacerdote pegava com um garfão. Tem esse garfo lá no Instituto do Templo. Um garfão que ele pegava lá de bronze, pegava a carne e comia junto com o ofertante. A melhor parte era do sacerdote. Comia com o ofertante. Por que eles comiam? Por que eles comiam? O animal não era oferecido a Deus? Depois que ele estava pronto, o que eles faziam? Comiam-o na presença de Deus. O que esse comer simbolizava? Estamos internalizando o nosso Deus. Ele está fazendo parte da nossa natureza quando comemos esse alimento que foi a Ele consagrado. Essa é a moral. Você se torna, você absorve o Deus a quem você consagrou aquele alimento. É assim que funciona. Assim era desde os dias antigos. Quando Yeshua estava lá, no seu último Seder de Pêssar, ele facilitou muito para a gente. Porque quantos querem ter Deus aqui internalizado em nós? Eu quero. Já pensou se eu tivesse que levar um novilho, um carneiro, uma ovelha, toda vez que eu quisesse ter mais Deus na minha vida? Ah, Mateus, não basta orar, não. Pessoal, interessante. Há um mistério aí, eu não sei também te explicar. É claro que você pode orar, é claro que Deus enche a sua vida, mas há um mistério nesse negócio de comer. Consagrar algo e comer em seguida. Há um mistério aí que desde os dias antigos Deus tem feito assim com o povo de Israel. Eu não sei te explicar, eu não sei a lógica que funciona nas leis de Deus, mas eu sei que há um significado importante para você e para mim. Yeshua, no último jantar de Pêssar, ele... Veja aqui, Lucas 22, verso 19. Estava lá. Já tinha começado o jantar da Páscoa. Durante o jantar, ele vai e pega um pão. Que é claro que o pão que foi ofertado ali naquela hora, foi um pão com fermento ou sem fermento? Sem fermento, porque a Páscoa não se come fermento por 7 dias. É claro que o pão que Yeshua pegou ali nesse momento foi um pão sem fermento. Mas o pão que o Melquisedeque trouxe, o pão que Jetro comeu, era pão com fermento. As cerimônias eram feitas com pão com fermento. Mas nesse momento aqui, Yeshua não tinha pão com fermento, porque não existia fermento em Israel durante 7 dias, durante Páscoa, até hoje. Aí Yeshua pega o pão e olha só. Disse, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois que ele comeu, ele pega o cálice com o vinho e diz: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, olha só, derramado por vocês. E aí ele vai e toma. O que Yeshua está fazendo? Ele está instituindo um cerimonial litúrgico, cerimonial simbólico em relação a ele. Quando ele pega ali o cálice, diz que é o cálice representa a nova aliança, o meu sangue. Quando ele pega o pão e diz, é o meu corpo, e depois os discípulos comem, qual é o simbolismo disso? Você está internalizando quem? O próprio Filho de Deus. Você está internalizando. Isso é muito sério, pessoal. Quando você internaliza alguma coisa, você internaliza as características, as bênçãos daquilo que você está internalizando. Você está internalizando o próprio Yeshua? Ele falou que ele é o pão da vida, ninguém tem mais fome. Ele falou que ele é a água viva, quem beber dele não vai ter mais sede. Entendeu?
Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Você está internalizando isso tudo. Ele manifestava as curas de Adonai, então você está internalizando o quê? Cura. Ele manifestava bênção do eterno, você está internalizando bênção para a sua vida. Pessoal, é físico mesmo, não é só espiritual, é físico mesmo. Alguns sábios de Israel tinham um conceito a respeito dessa parte física do corpo humano muito aprimorada. Um dos pais do estudo do pulmão, do funcionamento do pulmão humano, ainda na Idade Média, no século XVI, foi um judeu marrano chamado Miguel Servetos. Quem estuda medicina já ouviu falar dele. Ele foi o primeiro que fez um estudo sistemático a respeito do pulmão, do sistema respiratório humano. Foi o primeiro. Só que ele também era um crente em Yeshua. Aí ele juntou as duas coisas, juntou a medicina, tinha 20 e poucos anos. Ele juntou a medicina e juntou a fé. Sabe o que ele escreveu? No seu livro chamado A Restauração do Cristianismo. Ele escreveu um livro chamado A Restauração do Cristianismo. Lá ele escreveu o seguinte: olha, o Espírito de Deus, onde ele habita no corpo do homem? Olha a pergunta que ele fez. Você tem o Espírito de Deus em você, não tem? Tem, todos nós temos. Ele habita em algum lugar do seu corpo específico? Ele se fez essa pergunta. Se existe um lugar para o Espírito de Deus habitar em nós, onde seria? Na cabeça? Provavelmente não. No ventre? Não sei. No coração? Aí o Servetos traçou uma teoria fantástica, na minha opinião. Ele disse o seguinte: vamos lá atrás, quando Deus formou Adão. Vamos lá atrás, lá no Gênesis. O homem foi feito o quê? Barro, não foi? Deus pegou lá da terra, barro, formou lá o homem. E aí? E aí? O que ele faz? Nas narinas do homem. Pessoal, quando você inspira, o que você tiver inspirado vai para o pulmão, não vai? Qual é a função do pulmão? Levar aquilo que você inspirou, aquilo que é de utilização do corpo humano, para onde? Para onde o oxigênio tem que ir? Não é no pulmão. O pulmão, a função dele é o quê? Transformar o gás em mandá-lo para a corrente sanguínea. É no sangue que o oxigênio tem que estar, não é no pulmão. O pulmão, os alvéolos fazem o quê? Recebem o ar, retiram o oxigênio e enviam na corrente sanguínea, ele cai na corrente sanguínea. Aquilo que você respira vai para o sangue. Peraí. Então Deus, como é que Deus colocou o Espírito no homem? Fazendo o quê? Aquela primeira inspiração do homem, para onde foi o Espírito de Deus? Para o sangue. É por isso que o sangue é levado tão a sério nas Escrituras. Por isso que Deus fala com Noé: carne com sangue você jamais pode comer, Noé, porque a vida está no sangue. Ali ele fala nefesh, né? A alma está no sangue. Mas na Torá não tem muita distinção de alma e espírito. Às vezes eles trocam isso. Nem existe a palavra espírito em hebraico, né? Espírito em hebraico é sopro. Não existe a palavra espírito, é vento. Ou seja, segundo a teoria dos Servetos, o Espírito de Deus habita no nosso sangue. Ou seja, ele faz parte de nós. Por isso que você não come sangue. Para Deus é abominação você comer sangue. Não precisa ser judeu, não. Essa regra foi dada para Noé. Não tinha judeu ainda na terra. Tudo que Deus deu antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Abraão, é para a humanidade toda. Deus falou: não come sangue, porque a vida está no sangue. E por isso que toda religião que tem por meta desagradar a Deus, satanismo e todas as suas vertentes, tem por tradição o quê? A ingestão de sangue. Porque eles sabem que é uma abominação a Deus e fazem porque sabem que é uma coisa que desagrada a Deus. Entendeu? Então por isso a importância do sangue.
Então, pessoal, isso é o que eu te falo a respeito de internalizar conceitos, qualidades, através de alimentos. Isso existe. Por que a preocupação da Torá e dos apóstolos de você não comer comida consagrada a ídolo, hein? Por que ele pede para você não comer comida consagrada a ídolo? Por quê? É mandamento da Torá para o judeu e para você que não é judeu, através do apóstolo Paulo. Ele diz claramente na carta aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 10, não comam comida consagrada a ídolos. Por quê, hein? Porque aquela comida que você comprou, que foi consagrada a um ídolo, o que acontece com aquele ídolo? Onde ele está habitando? No alimento. Mateus, isso é possível? É. Se fosse, não teria regra te mandando não comer. Aí vai você desavisado, vai você com consciência, e o quê? Come. Aí adoece, começa a se sentir derrotado, fica opresso, fica sem paz, e não sabe por quê. Essas coisas existem, pessoal, e os apóstolos já nos alertaram em relação a elas. Por isso que Yeshua institui a ceia. A ceia é um antídoto. Por quê? Porque Yeshua, naquele momento, ele institui, olha, é o meu corpo, é o meu sangue. Então, quando você come, você está internalizando o próprio Filho de Deus em você, a natureza dele em você, pessoal. Quando você bebe, você está internalizando as bênçãos da nova aliança, outorgada pelo sangue do próprio Filho de Deus. Você bebe, aquilo vai ser processado, vai para o seu sangue. Simbolicamente significa o quê? Que você está internalizando a aliança de Deus, ela faz parte de você. Não tem aquele ditado que diz, você é o que você come? Tem tudo a ver com a ceia. Você é o que você come. Daí a importância. Há um documento muito antigo, e esse documento é chamado de Didache ou Didaquê. Foi um documento que data do 1º século. É chamada Torá dos Apóstolos para as Nações. Esse é o título dele. Torá é instrução, né? Didaquê. Torá dos Apóstolos para os Gentios. Esse é o título do documento. Foi um documento de instrução que os apóstolos fizeram para quem não era judeu, fora de Israel. Esse documento foi achado no século passado, traduzido, e hoje está disponível, você pode achar ele na internet, na íntegra. Tem 10 capítulos só, é pequenininho, é pequeno. Está dividido em versículos e capítulos. Este daqui, pessoal, no capítulo 9, tem instruções sobre a ceia, sobre o Kiddush. Ou seja, aquelas comunidades celebravam isso que nós vamos fazer agora. E aí os apóstolos falam assim, ó. Celebre a ceia de Adonai do Senhor assim, 2 pontos. Capítulo 9 do Didaquê, verso 1, agora o verso 2. Diga primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, nosso Pai, por causa da santa vinda do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti a glória para todo sempre. Tomavam o cálice. Depois, diga sobre o pão partido. Nós te agradecemos, nosso Pai, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti a glória para sempre. E comiam. Eles falavam, da mesma forma como este pão havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar está falando aqui dos grãos, né? Assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória através de Yeshua para todo sempre. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia, eles usam o termo aqui em grego, do Kiddush, sem antes, olha só pessoal, eu vou ler isso para você, eu não ia ler não, mas eu vou ler. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor,
pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Por quê? Porque você beber e comer a natureza do Filho de Deus em você, pode ser bênção se você for um dos membros do seu reino. Agora, se você não for conhecido por Ele, se você não estiver andando nos caminhos dEle, aquilo que pode ter sido bênção para um, para você vai ser o quê? Maldição. Por isso que eles falam aqui, que o sujeito tenha sido batizado. O que ele quer dizer? Que o sujeito tenha nascido de novo e seja parte da comunidade. Por quê? Se ele não for e participar dessa cerimônia, ele vai estar comendo a própria condenação. Para ele vai servir de condenação, de maldição. Ele vai ter problema comendo isso aqui. Físico. Eu provo isso que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 11. Você já conhece o texto, só que agora nós vamos ler o texto no contexto certo. Agora eu expliquei o que é a cerimônia. Agora você entende a instrução de Paulo. O que Paulo diz? 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos escrevo agora, que vos ordeno agora, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Olha aí, está ajuntando para pior. Por quê? Porque, antes de tudo, fui informado haver divisões entre vocês quando vocês se reúnem na igreja. E eu, em parte, acredito naquilo que eu ouvi, na acusação. O povo estava dividido. Porque até mesmo importa que haja partidos mesmo entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, você se reúne no mesmo lugar, não é a Eucaristia, o Kiddush, que vocês estão comendo. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria refeição, e há gente passando fome, e tem até gente se embriagando. Veja só o que esses coríntios estavam fazendo com essa cerimônia aqui. Eles estavam fazendo a coisa como se fosse uma refeição, um banquete. E tem gente hoje que acha que mesmo a ceia é uma refeição. Não é. A ceia, ela pode abrir uma refeição, mas ela não é uma refeição. Ela é um comer cerimonial. Vocês não têm casa, verso 22, onde comer e beber? Prova que a intenção da ceia não é saciar a fome. Vou louvar vocês? Nisto certamente não. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Olha, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Veja só. Você não apenas está internalizando o próprio Filho de Deus, você está fazendo um memorial dele, deixando viva a sua memória e o seu propósito, até que ele volte. Você está anunciando uma coisa que ainda há de vir. Por isso, verso 27, aquele que comer o pão, comer o corpo de Cristo, ou beber o cálice e o sangue do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba na ceia, na Eucaristia, no Kiddush. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha aí, pessoal. Se você não discerne isso aqui, não existe esse negócio, não vai ter problema para mim não, porque eu até comi a ceia lá, mas eu não sabia que tinha esse significado. É o que está falando aqui. Se você come sem discernir, na ignorância, vai servir para você como juízo.
E se você come com discernimento, a ceia vai ser para você o quê? Vamos ver aqui. Eis aí, verso 30, a razão porque há entre vós muitos, olha só, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu acho aqui que ele está sendo bem realista. Acho que isso aqui não é linguagem figurada não, alegórica não, acho que aqui é literal. É gente doente, gente fraca e gente morrendo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Veja aí, bom senso, discernimento. Daí a importância disso aqui. Eu não quero te alertar sobre o malefício, eu quero te alertar sobre o benefício. Eu tenho que falar que se você come sem entender o que é, não vai ser uma coisa boa para você não. Você estará internalizando o próprio Filho de Deus. Se o sujeito que come sem discernir fica doente, ou tem consequências físicas do comer negativas, né? Ele fica doente, fica fraco. Pessoal, o contrário é verdadeiro também. Se o sujeito come sem discernir, fica doente, eu que como discernindo, o que vai acontecer comigo? Fisicamente, vou ter saúde. Essa, na minha opinião, é uma das maiores funções da celebração do Kiddush, da ceia. Dar a você o dom, a unção da saúde. Fortificar o seu corpo. Ao internalizar o corpo, ao internalizar o Filho de Deus, você está internalizando saúde para o seu corpo, saúde para a sua mente. É o melhor anticorpo que existe, o melhor antibiótico que existe. Tomar a ceia da maneira correta, discernindo, entendendo. Por isso que o ideal, como era feito lá em Atos, era toda semana. O povo reunia toda semana, sábado à noite, e tomava a ceia, o Kiddush. Eles comiam também, mas a ceia era feita antes da refeição. Eles tinham o Kiddush, depois eles comiam juntos. Entendeu? Toda semana. Quem sabe a gente não faz aqui na Harcion toda semana. Eu estou achando que está tendo muito doente aqui. Tem, a gente chama aqui os doentes, o Michaberar aqui, porque isso aqui fica pequeno. Eu acho que é uma forma da gente contribuir para termos menos doentes no nosso meio. É o que está na Bíblia, não é a minha opinião. É o que eu estou lendo aqui. Se comer sem discernir, o sujeito fica doente. Comer discernindo traz saúde. É isso que eu quero. Eu preciso disso, pessoal. Se as pessoas entendessem a importância do Kiddush, da ceia, aqui estaria lotado essa casa hoje. Mais do que o sábado de manhã. Mas as pessoas não entendem. Acham que isso aqui é ceia, né? Tem judeu messiânico que acha que isso aqui é invenção cristã. É o católico que inventou a Eucaristia, coisa de católico. É o cúmulo da ignorância. Não conhece a própria tradição, o próprio povo. O católico até entendeu da forma até literal demais, né? Disse que na hora da celebração o vinho lá vira o sangue mesmo. Chamada transubstanciação. O pão, a hóstia vira o corpo e o cálice vira o sangue mesmo. Você bebe sangue, você come. Não, é simbólico. É símbolo. Mas o símbolo tem poder. O símbolo tem poder. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos celebrar o Kiddush, a ceia. Em hebraico, Seudat. Seudat Hadon, a ceia do Senhor. Então, você vai ficar de pé agora comigo. Vou pedir aqui a ajuda dos meus diáconos. E agora você está discernindo, agora você está entendendo o que você está fazendo.
Agora você vai internalizar o Filho de Deus. E no momento que nós estivermos comendo e bebendo, você vai clamar a Yeshua. Clamar para que Ele faça parte da sua vida. Clamar para que Ele realmente seja internalizado em você, gerando cura, gerando libertação, gerando mudança de vida, gerando vitória. Então cada um pegue o pão e o vinho. Esse ministério judaico-messiânico ensinando Sião tem por premissa restaurar os princípios e valores e tradições dessa igreja que nós lemos aqui no livro de Atos. Por isso, eu queria dar a bênção com você, que era dada quando os discípulos de Yeshua celebravam a ceia nas suas congregações. Nós temos o relato de como essa bênção era dada aqui. É uma bênção judaica, pessoal. A bênção que os apóstolos deram aqui é uma bênção judaica. Só que eles deixam ela mais... eles desjudaizam um pouco a bênção para ela ficar mais aceitável nas outras comunidades também. É o que a gente chama de judaísmo transcultural. Eles manipulam o neojudaísmo para que ele seja apto a ser praticado nos outros povos, nas outras nações, sem interferir na cultura benéfica de cada uma dessas nações. Então, cada um tem aí o seu pão e vinho, ou pão e suco. É o fruto da vide, né? O ideal é que seja vinho, vou falar para você. O ideal é que seja vinho, que ducha é feito com vinho. Mas não é obrigado ser vinho. Você pode utilizar um outro fruto da vide, da videira, pode ser o suco de uva. Pode ser. Tem que ser um fruto da uva. Que seja vinho ou seja suco, mas que seja autêntico. Vou aguardar. Se você aí da ABN quiser participar disso também, como é um comer simbólico, cerimonial, eu creio que você pode participar conosco também. O único aspecto que você não vai se beneficiar de receber essa ceia através da internet é a comunhão. Essa aí realmente, sua comunhão vai ser muito menor do que nós aqui na Rádio Sion, mas você pode receber essa bênção e nós vamos comer juntos, beber juntos, com esse entendimento, internalizando a natureza do Filho de Deus em nós. Isso, adolescentes estão saindo aqui, podem pegar também o... Tem mais bandejas aqui, ó, se for necessário, podem pegar. O ideal também seria que tivéssemos aqui uma refeição após o Kiddush, né? Já pensou? A gente faz aqui o Kiddush e depois vamos comer juntos, né? Mas vai chegar esse dia, nós vamos trabalhar para que isso seja possível. Muito bem. Todos então receberam? Então você que está doente, você que está com dor, você que está temeroso, você que está ansioso, está com tendência à depressão, pânico, problemas de alma, problemas físicos, do corpo, creia que isso aqui é um antídoto, é algo que Deus criou para abençoar a sua saúde mental, espiritual, física. Não fui eu que disse isso, que inventou isso. Isso é algo que vem de Deus. Deus criou isso para o nosso benefício, para que nós sejamos abençoados. Então você vai dar a bênção que os apóstolos ensinaram as nações a dar quando estivessem celebrando a ceia, o que nós estamos fazendo aqui agora. Então pegue o cálice. A ordem deles é primeiro o cálice, assim como é no Kiddush. Então você vai pegar também o cálice. E agora você vai orar. Você vai orar clamando que o sangue, a natureza da nova aliança possa estar dentro de você. E o que é a nova aliança?
a lei de Deus escrita no nosso coração, que significa você conseguir andar nos princípios, no caminho de Deus. Isso é estar na nova aliança. Então, ore para que você receba capacitação, para que possa andar, para que você possa andar no caminho de Deus. Ore cada um. Diga comigo: nós te agradecemos, nosso Pai, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti a glória para todo sempre. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Bore pri hagafen. Amém. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o fruto da vide. Em nome de Yeshua, estamos bebendo, estamos internalizando a tua natureza, a natureza da nova aliança, o poder e a autoridade para que possamos andar nos teus caminhos, ter os teus mandamentos no nosso coração escritos. Esse é o poder da nova aliança. Bebamos todos. Agora sobre o pão. Diga: nós te agradecemos, nosso Pai, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti a glória para todo sempre. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamotzi lechem min haaretz. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra. Em nome de Yeshua, comamos e internalizemos o Filho de Deus. Diz aqui o Didaquê, que quando eles terminavam de tomar a ceia, e eles diziam: nós te agradecemos, nosso Pai, por teu santo nome que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti a glória para sempre. Tu, Senhor onipotente, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espiritual e uma vida eterna através do teu servo Yeshua. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua comunidade, da tua congregação, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e que este mundo passe. Hoshiana, Hosana ao Deus de Davi. Venha quem é fiel, converta-se quem é infiel. Maran atah. Venha, Senhor Yeshua. Amém, amém e amém. Vamos orar então, lembrando que em breve teremos essa cerimônia, se possível, todas as semanas, para que seja a nossa recarga semanal, não é? A nossa recarga, você vai ver essa semana a diferença na sua vida. Eu creio que você tomar a ceia com essa consciência do que realmente isso significa, muda a sua vida. Muda a sua vida. As coisas têm a importância do simbolismo que você dá a elas. Essa é a regra. E você entendeu o simbolismo agora, você deu o simbolismo certo, eu tenho certeza que vai surtir efeito na sua vida
nesta semana, viu? Fique aí próximo ao seu cônjuge, ao seu esposo, esposa, filhos, ou do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega, fique aí perto dele e diga que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Ivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichuneka, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha, Shalom, Shalom, Shalom.